alimento das almas, amor, disciplina. Há 2000 anos Jesus contou um segredo, Evangelho no lar, na casa de Pedro, Evangelho no lar, na casa de Pedro. Trouxe a boa nova, espargindo luz, ensina o caminho que a Deus conduz, caminho seguro do Pai Criador. Jesus nos ensina crescer no amor, Jesus nos ensina crescer no amor. Ele é nossa luz e traz harmonia, dissipando as trevas, transformando em dia. Amigos do Mestre, traz sustentação, reúne a família no culto cristão, reúne a família no culto cristão, reúne a família no culto cristão. Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite, meus irmãos. Vamos buscando respirar fundo, acalmando nossa mente e nos desligando de tudo que nos envolveu até o momento, para assim podermos nos ligar a Deus com toda a nossa atenção, com todo o nosso amor,
de todo o nosso coração, pedindo a Ele que nos abençoe nessa noite de Evangelho, convidando Ele para nossa casa nesse momento, para que nos acompanhe nesse estudo maravilhoso, para que possamos entender tudo o que for falado, que possamos guardar todos esses ensinamentos, para que eles possam nos fortalecer na nossa jornada. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje a lição, dando continuidade no Evangelho, é o capítulo 9, Bem-aventurados mansos e os pacíficos. Bom, esse ensinamento faz parte das bem-aventuranças que Jesus pronunciou, que é também conhecido como o Sermão do Monte. Então, vou falar um pouquinho do Sermão do Monte. Como o nome já diz, Jesus subiu num monte com todos os seus apóstolos, vários discípulos, várias pessoas. E esse Sermão do Monte, ele encerra, em essência, tudo aquilo que Jesus, nosso mestre, nos ensinou nas brilhantes páginas do Evangelho. Esse Sermão do Monte é tão importante que o Mahatma Gandhi, o libertador da Índia, falou que se perdesse todos os livros da Terra, mas sobrasse só o Sermão do Monte, nada se teria perdido. Segundo a informação do Haroldo Dutra Dias, né? E não só o Mahatma Gandhi, como também Eurípides Barçanufo, um médium de excelentes qualidades morais e mediúnicas, ele era um católico fervoroso. E seus parentes eram espíritas, mas ele era católico e era contra o espiritismo, né, dos seus parentes. E o padre tinha dado uma Bíblia para ele era muito inteligente. E ele leu a Bíblia, não entendeu o Sermão do Monte, perguntou para o padre. O padre também não sabia explicar as bem-aventuranças. Acontece que um tio dele deu um livro para ele, de Leon Denis, depois da morte. Ele passou a noite inteira lendo esse livro. E chegou um dia, ele resolveu ir no centro espírita em que os parentes frequentavam. Chegando lá, ele e um amigo, ele falou, né, mentalmente: eu só vou acreditar no espiritismo se o meu tio, fulano de tal, eu esqueci o nome, que é analfabeto, é lavrador, é analfabeto, ele explicar, ou seja, João Evangelista, através dele, explicar para mim essas bem-aventuranças. Isso ele pensou mentalmente. Aí, no final da reunião, o tio dele se levanta e começa a explicar bem-aventurança por bem-aventurança, todas. E, no final, o médium fala, João Evangelista. Quer dizer, a partir desse momento, Eurípides Barçanufo se tornou espírita, graças ao Sermão do Monte, das bem-aventuranças. Um médium excelente, que se alguém tiver a oportunidade de ver a sua biografia,
ele tinha muitas faculdades mediúnicas. Eu sou um fã dele. Continuando, no Sermão do Monte, Jesus nos fala sobre paz, humildade, misericórdia, caridade, perdão, amor. É verdadeiramente uma fonte de água viva, onde todos poderão saciar a sede e encontrar alívio para suas aflições. Então, o Sermão do Monte é uma síntese do ensinamento de Jesus, do seu evangelho, que é muito importante. Então, essa lição de hoje faz parte de uma das bem-aventuranças, que são mais ou menos em torno de 9 bem-aventuranças. Então, eu vou ler a lição, depois o Allan Kardec discorre sobre a lição, por sinal, muito bem, né? Ele explica muito bem. Então, vamos lá. Primeiro, é o capítulo Injúrias e Violências. Aí começa. Bem-aventurados mansos, porque eles possuirão a terra. Mateus, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, versículo 9. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá condenação do fogo interno, do fogo do inferno, que não seja que não deixa de ser o fogo da nossa consciência, né? Nosso fogo interno mesmo. Mateus, versículo 21 e 22. Bom, agora Kardec discorre sobre essas mensagens. Por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês com os semelhantes. Raca era, entre os hebreus, uma expressão de desprezo, que significava homens reles, e era pronunciada cuspindo-se de lado. E Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Por isso a gente vê como Jesus era totalmente contrário a qualquer tipo de desprezo contra o semelhante, preconceito, discriminação, qualquer tipo de injúria, né? Ele era totalmente contrário a essas malevolências, maledicências. Continuando, Kardec continua. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Isso é um ponto importante. A intenção dos nossos atos, dos nossos pensamentos, é muito importante. Deus avalia a intenção. Ela pode ser agravante ou atenuante, até mesmo nos suicidas. Pessoas que se suicidam assim por um momento de angústia, de desespero, não tem o mesmo, não tem a mesma circunstância que outros que se suicidam já planejando a sua morte. Então, existe agravante e atenuante. Cada caso é um caso. Mas por quê? Continuando, mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva
exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. É por isso que Jesus também falou que não é o que entra pela boca que faz mal, né? Mas é o que sai pela boca, porque o que sai pela boca sai do coração. Continuando, é um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, entretendo o ódio e a animosidade. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para o próximo é a primeira lei de todo cristão. A prática do amor, da caridade. Fora da caridade não há salvação, né? Mas o que dizia Jesus por estas palavras? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos, prometendo-os do céu? Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a estes últimos mais importância que aos primeiros, que não se dê mais importância, mais prioridade aos bens da terra do que os bens espirituais, o aprendizado espiritual. Por isso, Jesus nos recomendou que, primeiramente, buscássemos o reino dos céus e sua justiça, e todas as demais coisas viriam por acréscimo. Continuando, por essas palavras, ele quer dizer que até agora os bens da terra foram assambarcados pelos violentos em prejuízo dos mansos e pacíficos, que a estes falta frequentemente o necessário, enquanto os outros dispõem do supérfluo. E promete que justiça lhe será feita, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. As nossas recompensas serão sempre no plano espiritual ou nas vidas futuras, né? Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem espezinhados pelo forte e o violento. Será esse o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada no mundo feliz, pela expulsão dos maus. Nós estamos numa fase de transição. O planeta está passando para um mundo de regeneração, a caminho do mundo feliz, como ele diz aqui. Então, os maus, no caso aqui, eles serão encaminhados pela misericórdia de Deus a outros mundos de expiação e de provas, ou mundos primitivos, de acordo com o grau de evolução de cada um, de acordo com a obstinação no mal que cada um tiver. Porque o planeta vai seguir a sua evolução, como todos nós também seguiremos. A nossa caminhada de progresso, o nosso objetivo de chegar a espíritos puros. Esse é o nosso objetivo. Por isso que nós reencarnamos, voltamos ao plano espiritual, reencarnamos de novo, voltamos ao plano espiritual, que lá é nossa verdadeira casa. Aqui é uma escola de aplicação, de aprendizado, para que possamos, a cada reencarnação, dar um passo em nossa evolução. Então, mundo feliz, tem uma revista, a revista que Allan Kardec colocava os ensinamentos, né? A revista de estudos psicológicos
da doutrina espírita, de 1858, no mês de março, lá tem uma comunicação onde Mozart ele está no planeta Júpiter. Lá é um mundo feliz. Então, Mozart já está no mundo feliz. E tem um outro, e Mozart dá explicações, informa como que é o mundo feliz, como que é esse mundo. É uma coisa maravilhosa. Se vocês lerem, existe um outro espírito que também está com ele, chamado Bernard de Palissy, que ele viveu a última encarnação na Terra. Como ele sofreu muito nessa última encarnação, mas ele superou todos as suas imperfeições que cabiam no nosso planeta Terra. Aí ele reencarnou direto em Júpiter. Então ele vem dar informações de como é esse mundo feliz. É um mundo realmente maravilhoso, que você lê, você tem vontade de ir para lá. Você fala, por que eu estou aqui? Vou procurar fazer o meu melhor. Vou procurar seguir os ensinamentos de Jesus, que é difícil, sem dúvida, né? Nós temos muita dificuldade. Ainda eu falo por mim, não consegui atingir essa mansuetude, essa paciência, afabilidade, todos os dias. Tem dias que a gente não tem jeito, a gente acaba saindo fora, mas o importante, a maior parte dos dias, a gente procurar manter, né, esses ensinamentos, essa moral que Jesus nos trouxe, né? Ser afável, humilde, doce, brando, misericordioso, né? Pacífico, né? Ser uma pessoa pacífica, ter a paz no coração, a paz de espírito, explanar a paz, a concórdia, o amor em todos os lugares que a gente tiver. Então, para encerrar, eu vou ler só mais um trechinho aqui, que eu achei interessante, do livro Fonte Viva. Não, Pão Nosso. O Pão Nosso, de Emmanuel. Ele diz assim: não adianta guardar a certeza na sobrevivência das almas, além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Nem tudo o que é admirável é divino. Nem tudo o que é grande é respeitável. Nem tudo o que é belo é santo. Nem tudo o que é agradável é útil. O problema não é apenas de saber, é o de reformar-se, cada um para a extensão do bem. Afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho, sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior, porque, segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo Paulo, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de recebermos, de acordo com o que realizamos, estando no corpo, o bem ou o mal. Emmanuel. Então, é isso que eu gostaria de passar para vocês. Agradeço e desculpe por alguma coisa, tá? Boa noite. Excelente, meu amigo. Amei que você falou do Eurípides Barçanufo, que eu amo de paixão. Amei. Eu também amo de paixão. Assista o filme dele. Eu só quero fazer um adendo aí nessa colocação maravilhosa do nosso irmão. E eu gostaria que vocês, todos que tiverem o livro dos Espíritos, vai lá na pergunta 189.
Lá chama transmigração progressiva. Lá tem informações de todos os planetas, e inclusive sustentando isso que o nosso irmão falou. Para vocês terem uma ideia, um irmão que está lá, ele fala assim: não posso calcular, porque não contamos o tempo como vós. Além disso, o nosso meio de vida não é o mesmo. Desenvolvemos-nos muito mais rapidamente. Tanto assim que há apenas 6 dos nossos meses, 6 meses, uma criança de 6 meses, nele me encontro e posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos da idade terrena. Olha o que significa. Leia lá depois. E é na observação que vocês vão ler. Fala de todos os planetas, inclusive de Júpiter, tá? Fortalecendo tudo que ele falou, e Mozart realmente está lá. Não sei nem se ele encarnou, diz que ia ajudar o planeta Terra numa encarnação, não sei. É conversa de bastidores, a gente não sabe se ele encarnou. Mas está lá, ó, falando exatamente. Uma criança de 6 meses aqui, 6 meses, tem idade de inteligência de 30 anos em Júpiter. Só Jesus na causa, né? Pega lá. Né? Não sei se é a mesma página, mas é a pergunta 189, e você começa a discorrer sobre tudo isso, que é espetacular. Eu adoro esse pedaço aqui, né? Amei. Obrigado por falar de Eurípides Barçanufo. Muito, 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 muito. Maravilhoso. E essa história é real. Assista o filme. Ele era católico, apostólico romano, e aí foi dessa forma que ele se converteu, né? Pois é, só Jesus na causa. Muito bem. Bora lá para continuar. Nós vamos entrando agora. Desculpe que eu fiz essas observações, viu, Ju? Tá? Tudo bem, faz parte, é bom. É bom, né? Adorei, amei. Agora a gente vai convidar um princeso, como diz a minha amiga, lindo também, que nem o Jurandir, assim, um pouquinho mais novo, né? Para falar sobre o Fonte Viva, tá bom? Beijo. Boa noite, gente. Essa noite vamos falar da lição 64, do livro Fonte Viva. O item é semeadores. Eis que o semeador saiu a semear. Palavras de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 3. Todo o ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com um ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. E na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador
pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. Bom, todo mundo conhece a parábola do semeador. E todas as vezes que nós vamos tratar da parábola do semeador, sempre falamos das sementes, falamos da terra boa, do terreno pedregoso, dos espinhos. Mas Emmanuel, nessa lição, ele se concentra na primeira frase da parábola, que já é um ensinamento absurdamente brilhante, que é: o semeador saiu a semear. E o cerne dessa lição, o ponto central é agir. É simplesmente começar, é não deixar para depois, é não terceirizar. Ele fala aqui, né, que o semeador não contratou alguém para semear por ele. Ele que foi. E ele conclui a lição falando: Jesus veio até nós, não terceirizou. Tudo bem, nós tivemos grandes mensageiros ao longo dos tempos, quantas histórias dos profetas, né, que passaram por aqui, trouxeram grandes lições, mas Jesus veio até nós para nos trazer as lições também. Então, o que nos cabe é também começar, é fazer, é sair da inércia. E o conceito de inércia que a gente sempre, né, pensa é apenas quando a gente está sem fazer nada, em repouso. Mas o conceito de inércia real é que o corpo ele permanece no estado em que ele está. Se ele está em repouso, permanece em repouso. Mas se está em movimento, também permanece em movimento. E isso é muito importante, porque sair do estado de repouso para começar um movimento não é fácil. A gente precisa de um impulso, dessa força externa, para sair desse estado de repouso. Mas depois que a gente começa e que a gente percebe que fazer o bem também é um impulso para a gente continuar. Que a gente trabalhar é sempre bom. A gente percebe que quando a gente tem a nossa agenda cheia de atividades, é estranho quando a gente para. Então, fazer também é algo muito importante, que quando a gente, vamos dizer assim, entra no nosso hábito do dia a dia, realmente é aquilo que a gente já está acostumado a fazer, parar também é difícil. Então, a gente tem que mudar, né, essa chave, girar realmente da situação de esperar algo acontecer para fazer. E essa lição ela é brilhante nesse sentido, porque ele traz todos os exemplos, inclusive o exemplo maior que nós temos, que é Jesus, desse Espírito grandiosíssimo de luz, que trabalha sempre, que trabalha incansavelmente, que está sempre conosco, mas que realmente, como ele diz aqui na lição, humilhou-se ao
ao vir ao planeta. Não sei se talvez seja a palavra certa, humilhou-se, né? É a palavra que ele usa aqui. Mas ele se fez entre nós, para poder realmente trazer a lição. E nós, 2000 anos depois, estamos falando dessas lições. Por quê? Porque simplesmente elas chegaram até nós. Porque se Jesus tivesse passado também terceirizado, né, todas essas lições, talvez nós não estivéssemos falando da mesma forma, nós não estivéssemos reunidos aqui hoje, para poder falar de quaisquer outras lições, né, outros profetas. O Espírito de luz, um Espírito crístico, veio até nós por decisão própria e realmente, né, nos fez estar aqui reunidos hoje. E a lição é essa, a gente tem que simplesmente agir. Eu acho que esse tipo de reunião que nós temos nos auxilia também nisso. Quantos, né, as atividades que nós temos no dia a dia, às vezes nos fazem, né, nos sentir mais tristes, cansados, esmorecer pelo caminho, falar, não, hoje não dá, eu não consigo, mas ao mesmo tempo uma reunião dessa nos dá o entendimento de que juntos nós podemos. Ou como a Vilma começou na reunião, falando sobre as cestas básicas. É uma atividade. Se de repente a gente não tem, né, o tempo, condição, o que quer que seja, para ir entregar uma cesta básica a alguém, nós podemos ser aquele que fornece a cesta para ser entregue. Isso já é uma atividade. E tantas outras, que a gente percebe, né, no dia a dia, que essa semeadura, inclusive, da lição, ela é feita no cotidiano. Ela não precisa ser uma missão de vida. A gente fala, eu só vou fazer algo, de repente, quando eu me aposentar, eu vou ter tempo. Não, eu vou ter que fazer algo grandioso na minha vida. Não, a semeadura, ela é no cotidiano. E é isso que nós temos que entender. Que dentro de casa, no trabalho, na escola, onde quer que seja, nós somos capazes de fazer a semeadura onde nós estivermos, contanto que estejamos prontos, contanto que estejamos com boa vontade. E é isso que precisamos, dessa boa vontade, que é a força externa para a gente sair dessa inércia. É isso, gente. Muito lindo, viu, também. Aquele nosso amigo Geraldo, né, André? Ele fala assim, vamos começar com um pouquinho, né? Que em um bom tempo a gente vai estar fazendo um pouquinho mais. Espetacular você enfatizar o dia a dia. Não é para deixar o mês que vem, nada. É o dia a dia. Perfeito. Muito obrigada. Muito linda essa colocação, com palavras tão carinhosas, né? Obrigado, viu, minha filha? Olha aqui, obrigado. E, tá? Bom, vamos dar continuidade, agradecendo a todos, né? Mas vamos dar continuidade, porque agora chegou a hora das nossas vibrações, né? E nós vamos pedir para nossa amada irmã Ju fazer para nós as vibrações. Depois, logo em seguida, nós já vamos pedir para a Rosiane fazer para nós a nossa prece final. E aí, depois, Ju faz também a nossa música de encerramento. E eu já vou pedir para não saírem, vamos prestigiar a última música da nossa companheira, porque faz parte da semeadura, né, André? A última música, não é? A nossa irmã está semeando nos nossos corações a mensagem que o plano espiritual sempre encerra o nosso evangelho. Então, por favor, não nos abandone. Senhor, abençoe as crianças que são a esperança de um mundo melhor.
proteja o homem do campo que sustenta o país, derramando suor. Senhor, dê paciência aos enfermos que sofrem nos leitos dos hospitais. Senhor, mande a luz do teu brilho, perdoe seus filhos que erram demais. Senhor, protegei os velhinhos que pelos caminhos vão lentamente, chorando, implorando a visita dos filhos ingratos que estão ausentes. Senhor, dê conforto e alívio para aqueles que choram de frio e de fome. Senhor, equilibre a justiça para que ela exista para todos os homens. Senhor, é tão grande a beleza que a Mãe Natureza tem para oferecer. Senhor, proteja as florestas e as aves que festam o nosso amanhecer. Senhor, tira o mundo do abismo, não deixe o egoísmo por tudo a perder. Dê luz para os governantes que tenham consciência do que vão fazer. Senhor, Criador do universo, te peço em meus versos a paz mundial, socorro aos homens aflitos que estão em conflitos entre o bem e o mal. Senhor, de bondade infinita, perdoe os que brincam com teu amor profundo. Senhor, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Meu Deus, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Mestre amado, nós agradecemos por esse evangelho maravilhoso. Quantas bênçãos, Jesus, distribuídas no dia de hoje. Nosso coração está repleto de alegria e contentamento. Nosso agradecimento aos nossos mentores, aos nossos anjos guardiões, aos amigos espirituais de Eufrasis e profeta Zacarias, a toda espiritualidade amiga. Agradecemos também as legiões de Maria, de Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, esse trabalho incansável no bem. Só temos a agradecer, Mestre, a Ti e a Deus nosso Pai, por tantas bênçãos concedidas. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e graças a Jesus. Pai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Não se iluda que nada muda se você não mudar.
Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Não se iluda, que nada muda se você não mudar. Põe alguma coisa na sacola, não esqueça a viola, mas esqueça o que puder e cante que é bom viver. Rasgue as coisas velhas da lembrança, seja um pouco de criança, faça tudo o que quiser, desde que seja coisa boa, e cante que é bom viver. Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Não se iluda, que nada muda se você não mudar. Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Não se iluda, que nada muda se você não mudar. Que nada muda se você não mudar. Que nada muda se você não mudar. Lindo, Ju! Lindo, lindo, lindo mesmo. Obrigada, Ju. Gratidão!